E o que são esses erros de escrita? Eu gostaria de citar alguns erros de escrita que as pessoas geralmente cometem. Um deles é achar que as pessoas têm a obrigação de entender a letra que você está escrevendo. Por exemplo, algumas pessoas escrevem as letras muito embolado, ou escrevem como se estivessem rubricando, ou talvez elas escrevam uma letra muito pequena. E isso tudo dificulta a pessoa que vai ler entender a mensagem que ela está querendo passar. E muitas dessas pessoas passam anos e anos escrevendo dessa maneira e achando que estão escrevendo corretamente. E as pessoas criticam, porém, para elas, tanto faz se elas são criticadas ou não, porque elas continuam escrevendo dessa forma. Eu tenho uma coisa a dizer para você de que isso daí, se você pratica isso, se você continua escrevendo as coisas de uma forma que as outras pessoas não entendem, você se orgulha disso, eu só falo para você que você vai achar um professor de redação lá na frente que não vai querer saber se você se orgulha disso ou não. Ele simplesmente não vai ler a sua redação. Você vai encontrar um avaliador lá na frente que não vai querer ler a sua redação ou aquilo que você escreveu ali de resposta. Simplesmente vai dar um X ali na sua prova e azar o seu. E principalmente se você tiver em uma faculdade, em uma universidade, aonde a exigência ainda é muito maior, até porque você já vai estar adulto e, assim, as pessoas não vão se importar em te dar uma nota ruim, até porque você fez por merecer, certo? Então, o segundo erro de escrita é o seguinte: escrever palavras de uma classe no lugar da outra. Por exemplo, as pessoas que escrevem meia nervosa. Não existe meia nervosa, é meio nervosa, certo? Muitas pessoas trocam a classe gramatical das palavras na hora de escrever, desse jeito daí, né? Um substantivo eles colocam no lugar de um numeral. Mais ou menos isso aí que aconteceu agora, certo? Agora, o terceiro ponto, o terceiro erro é retirar pedaços das palavras, o famoso comer letras. Tem muitas pessoas que comem letras demais, certo? E por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas escrevem com muita pressa. Então, quando você quiser escrever sem ter nenhum erro desse daí, que muitas vezes passa por você despercebido, escreva com calma. Se você tiver de escrever uma redação em pouco tempo, cronometre o tempo que você vai fazendo as suas redações para que você não acabe escrevendo com pressa na hora de fazer a prova e acabe comendo letras, certo? Quanto à questão de das pessoas tentarem ler aquilo que você está escrevendo, de elas não conseguirem entender aquilo que você está escrevendo, você pode muito bem treinar aí a sua caligrafia, certo? Perguntar para algumas pessoas o que é que está faltando, pedir a opinião delas. E quanto à questão das palavras, a troca de classes gramaticais das palavras, é interessante que você leia bastante as gramáticas, né? Tem vários livros de gramática por aí, até nos sites de internet também você encontra gramática, mas eu preferiria que você pegasse um livro que fale de gramática, porque esses livros eles são mais voltados para isso. Você vai analisar cada classe gramatical, ver a utilidade delas, entendeu? E utilizar essas classes gramaticais dentro da sua escrita, e com o tempo você vai se acostumando a diferenciar elas e não vai escrevendo mais de forma errada, certo? Um quarto erro que eu gostaria de citar aqui é o fato de você não usar a flexão correta das palavras. Porque você muitas vezes escreve, por exemplo, nós... não, nós fomos não. Deixa eu pensar em uma outra situação aqui. Nós estava. Nós estava. Muitas pessoas não flexionam para o plural, certo? Por exemplo, nós estava, não é nós estava, é nós estávamos, certo? As pessoas esquecem de colocar aquele finalzinho ali do verbo que concorda com o sujeito da frase. Então, para você
aprender direitinho aí como é que você vai colocar as palavras flexionadas corretamente, você precisa estudar um assunto chamado concordância nominal e concordância verbal, certo? Você precisa estudar esses dois assuntos daí para que você possa ficar craque nisso e aprender quando é que você flexiona as palavras daquela forma ou não, certo? O nosso quinto erro que eu gostaria de citar aqui é o seguinte: retirar acentos das palavras ou colocar acento onde não tem. Por exemplo, algumas pessoas vão escrever, eu já vi isso várias vezes, quem nunca passou por uma placa dessas, onde deveria estar escrito coco, com C-O-C-O, sem acento nenhum, e a pessoa escreveu, por exemplo, um acento circunflexo no primeiro O da palavra, ou então escreveu no último, o que vai transformar ela em cocô, certo? Então, o que acontece aí? É uma falta, muitas vezes, de prestar atenção naquilo que você está lendo. E hoje eu sinto assim que uma das dificuldades maiores das pessoas é conseguir comparar uma coisa que elas estão lendo com a coisa que elas estão escrevendo, certo? Existe uma barreira, e aí quem é psicopedagogo, psicólogo, vai saber me dizer isso daí. Quem souber, coloca aqui nos comentários, porque eu gostaria de saber. Existe uma barreira entre aquilo que a pessoa vê, aquilo que a pessoa ouve e aquilo que ela está escrevendo. E isso não se dá somente em português, se dá também em matemática, em história. Então, você lê uma informação aqui, mas você não transcreve aquela mesma informação na parte escrita. E isso daí dificulta bastante o seu aprendizado, certo? Então, se você quiser escrever uma palavra direito, procure lê-la e memorizá-la da forma correta. Utilize essa palavra várias vezes. E sempre que você for utilizar, sempre olhe para ela escrita corretamente para depois você poder escrever, certo? E por que esses erros daí são interessantes para a gente poder trabalhar? Porque se você vai fazer uma redação, por exemplo, e não tem noção do porquê você está errando numa redação, muito possivelmente é por causa de quê? Por causa dos seus erros aí na escrita. Erros que vêm de muito cedo. E eu vou falar sobre isso mais adiante. Olha, se você não sabe claramente aquilo que você está escrevendo, você precisa começar a voltar no tempo, vamos dizer assim. Analisar passo por passo, pontuação, escrita das palavras, a concordância entre as palavras, a lógica, ou seja, a coesão entre os parágrafos, ou seja, qual a relação de uma frase que você falou com a outra frase que você falou. Elas se relacionam. Por exemplo, se você fala, eu fui à feira, minha mãe tá bem. Imagina aí, você começou uma frase falando a respeito da feira e daqui a pouco você falou que a sua mãe tá bem. Tipo, existe uma lógica nisso que você tá falando? Se você falasse isso para uma pessoa, se você se encontrasse com um amigo seu na rua, aí, será que você falaria para ele e ele entenderia aquilo que você tá falando? Deixa eu só checar aqui meu áudio. Certinho. Voltando aqui à questão. Essa coesão, ela é necessária para o seu texto, ok? E um outro ponto que eu gostaria de tratar. Esses 5 erros que eu falei aqui, eles são apenas alguns erros dentro de vários outros erros que eu analisei durante vários anos aí que eu venho dando aula, que as pessoas vêm cometendo dentro das redações deles, ou até mesmo dentro de respostas que eles têm que dar ali para o professor, seja em qualquer disciplina onde você precisa justificar alguma coisa. E por que é interessante eu falar a respeito deles? Você deve estar falando aí, são erros muito simples, né? Esses erros que eu trouxe aqui, que eu falei, o que é que isso tem a ver com a escrita? O que é que isso tem a ver com dificuldade de escrita?
tem tudo a ver. Se você errou nisso, é sinal de que existe algum problema de entendimento daquelas palavras e posteriormente você vai ter um problema para constituir aquilo que é um texto, certo?